E hoje, o nosso tema de reflexão do livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli com o querido irmão José, é Acende a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo agora e pelos outros tudo o que puderes. Ilumina-te e não te faltará claridade no caminho. Reflete a tua luz que outros souberão refletir. Reflete a luz que outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Qual é a tua mensagem? Fala, que o mundo está esperando ouvir-te. Pessoal, mais uma vez, um chamamento para cada um de nós, né, da necessidade desse despertamento íntimo, individual e tão necessário para cada um de nós, né? A nossa expansão de consciência, o entendimento de que somos seres imortais, que somos seres criados por Deus para progredir, para evoluir, para estar espalhando o amor, carinho, ternura, trabalho, onde quer que nós estejamos, tá? Ficar numa situação de vítima não nos leva a lugar nenhum, né? Ficar esperando que os outros resolvam os problemas que cabe a nós decidir ou não enfrentá-los, né? Cabe somente a cada um de nós, não cabe ao outro, né? E não reclames da sombra ao seu redor. Já tem um certo tempo que eu ouvi uma frase de um psicólogo que eu gosto muito e que ele fala que a gente tem que estar em paz com o mundo, né? Que é necessário que nós estejamos em paz com o mundo. O que isso quer dizer? As calamidades, as tristezas, né? As injúrias, as injustiças, o preconceito e tudo mais que é negativo, que nos cerca a todo momento, eles vão estar ali, né? Você querendo ou não. Então, a gente tem que estar em paz com isso, a gente tem que estar em paz com o mundo, entender que ele é um mecanismo, uma ferramenta de evolução. E essa ferramenta de evolução se utiliza de meios nem sempre dos mais agradáveis para despertar o progresso em nós. Ou seja, o que isso quer dizer? Que seja pelo amor ou seja pela dor, nós seres humanos teremos que passar por determinadas situações, né, positivas ou negativas para o nosso próprio despertar, ok? Então estejamos em paz com o mundo. Não tem como a gente querer mudar o mundo todo da forma que a gente acredita ser o ideal, tá? Estejamos em paz com o mundo. Isso é uma coisa que é difícil a gente refletir a respeito disso, apesar de ser uma frase pequena, mas tem um impacto muito grande na nossa vida e na forma que a gente enxerga o mundo e como a gente enxerga o outro, tá? E lógico, a caridade nunca deve ser deixada de lado, seja ela material, seja ela moral, tá? Quando a gente está dizendo isso, por exemplo, não quer dizer que você vai passar ali, por exemplo, na ponte da Fiat Automóveis e você vai ver o pessoal pedindo dinheiro e você vai se sentir indiferente com isso e você vai pensar assim, eu estou em paz com o mundo, ele que resolve os problemas dele. Não, tá? É aceitar que as situações estão ali e sempre que possível, de alguma maneira, tentar mudar isso. Lógico, não ficando louco, não se descabelando, não acabando com as suas energias e entendendo que todo mundo está passando por determinados processos, ok? Não esperar que o outro faça por você, tá? É outro chamamento extremamente importante que nos traz essa reflexão, certo? E uma frase muito bonita que está aqui fala assim, ó, ilumina-te e não te faltará claridade no caminho, tá? Então, a partir do momento que a gente tenta buscar Deus, buscar essa cristandade dentro de cada um de nós, oportunidades de crescimento, de evolução sempre existirão,
como a gente disse, nem sempre pelo caminho que a gente gostaria. Às vezes são por caminhos difíceis num primeiro momento, mas que trarão benefícios na colheita futura, tá? Então, acende a tua luz. O que nós, ano de 2023, nesse dia 29 de novembro, às 8h15 da noite, estamos fazendo para acender a luz interior de dentro de cada um de nós, tá? Estamos lendo o nosso querido Evangelho de Jesus, estamos lendo leituras edificantes, seja romances espíritas, seja livros de estudos, seja alguma coisa acadêmica aqui da Terra, seja uma palestra, seja músicas agradáveis, instrumentais, clássicas, etc., que enobrecem e transmutam as energias do nosso eu. O que nós estamos fazendo? Estamos travando diálogos positivos com as pessoas, estamos buscando melhores amizades, estamos buscando uma melhor alimentação, um melhor cuidado do nosso corpo físico, estamos, enfim, poderíamos ficar aqui dizendo necessidades do espírito das mais diversas. Mas, de fato, hoje, nesse momento, se a gente parar para refletir sobre o que a gente vem fazendo, o que de fato vem acontecendo na nossa vida? O que estamos tentando modificar? Estamos, de repente, numa zona de conforto onde para nós tudo tá bom, tá legal, tá zen e eu não preciso mudar nada? Será que eu vou me contentar simplesmente em estar aqui numa quarta-feira à noite, participando dessa reunião, ouvindo as reflexões e aquilo que o Livro dos Espíritos tem para nos dizer? Ou de repente eu tenho que estar buscando algo mais? Pensamos nisso, reflitamos nisso porque os tempos estão chegados, a gente vê guerra para todo lado, a gente vê uma mudança na forma de entender, de encarar preconceito, racismo, aceitação do outro de uma maneira geral, tá? Das mais diversas possíveis. E a gente vai ficar parado no tempo? A gente vai ficar parado lá em 1500, na época do descobrimento do Brasil? Vamos ser pessoas chucras? Vamos, enfim, vamos evoluir, gente. Vamos buscar, vamos acender a nossa luz, como está dizendo aqui nessa nossa reflexão, tá? Porque a gente não sabe até quando vai estar aqui e a gente não sabe quais possibilidades novas de reencarnação nós teremos para estar voltando aqui na Terra, pelo menos da forma que a gente conhece, tá? Ou pelo menos um planeta próximo daquilo que a gente conhece como morada hoje, que é o nosso planeta Terra. A gente não sabe para onde a gente vai e, de certa forma, isso tem que nos preocupar no sentido da gente tentar melhorar para poder estar tendo condições de estar ou voltando aqui na Terra ou estando em colônias espirituais numa vibração próxima daquilo que a gente está emanando, daquilo que a gente está buscando. Certo? É isso, irmão Gilberto. Quando você falou da luz e das sombras, e de buscar a luz, eu vejo esse instante em que nós estamos aqui, é um momento em que nós estamos buscando a luz. Nós estamos querendo melhoras para nós, no intuito de nos erguermos e de nos clarearmos ainda mais. Ninguém sabe tudo que não possa ensinar um pouquinho a alguém. E isso, eu queria fazer talvez acho que posso dizer uma comparação, que hoje eu posso estar aqui aprendendo com vocês, aprendendo um pouquinho com o Leandro, aprendendo um pouquinho com cada um de vocês aqui. Só que isso que eu estou aprendendo, eu posso estar levando algo de conhecimento ou uma luz diferente àquele que está com uma iluminação baixa lá fora. E esse é o grande, é um detalhezinho também, um outro prisma dessa lição, que nós podemos levar esse conteúdo dessa aula ou do que nós já estudamos para esses outros irmãos, e fazendo com que a luz desses outros irmãos não diminua, e pelo contrário, acenda ainda mais, clareie ainda mais, para que eles, mais cedo ou mais tarde, também possam repassar essa luz e fazendo uma corrente. Porque acima de nós também tem outras pessoas mais entendidas, com conteúdo um pouquinho mais aflorado, com ideias
diferentes da nossa, que clareiam ainda mais o que nós já somos, né? E tem uma escala para cima e uma escala para baixo. Então, vamos usar essa não é hierarquia, essa escadinha que tem de iluminação e usar a luz de cima para nós nos reerguer, nós crescermos, nós nos iluminarmos ainda mais e posteriormente dividir isso, essa luz que nós temos. Por isso que eu disse, não há nada que nós sabemos tudo que nós não podemos aprender. Então vamos dividir esses ensinamentos, sermos exemplos de de boa conduta, de bons ensinamentos, sendo exemplo, sendo um espelho para os irmãos que não que estão talvez desprovidos, não sei se eu posso colocar bem essa palavra, talvez estejam desprovidos dessa luz, desse entendimento, tá certo? Vamos fazer para que isso, todos nós fiquemos no mesmo degrau e fiquemos no intuito deles subirem até nós e de nós subirmos até os mais altos, tá certo, pessoal? Vamos refletir nisso também e vamos aproveitar o conteúdo dessa aula aí também, que tem um bate-papo aí, né? Melhor ainda sobre a lição do Livro dos Espíritos, né, Judei? Com Vê certeza. se você quer complementar mais alguma coisa ainda, se pegar algum gancho nisso que eu falei também, Não, fica à tranquilo, vontade. perfeito. Vamos dar continuidade então, turminha. Vamos lá. É... Livro dos Espíritos. Adentramos um subitem dentro do capítulo 7, que fala agora sobre as faculdades morais e intelectuais dos espíritos. Tá? Estamos na questão 366, que nos diz o seguinte: o que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diversos espíritos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão particular? Ao refletir a respeito, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, é necessário uma vontade única. Se o homem fosse uma fusão de espíritos, essa vontade não existiria e ele não seria possuidor de uma individualidade. Deixa eu realçar aqui. Pois em sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros soltos da gaiola. Muito interessante isso. O homem queixa-se muitas vezes de não compreender certas coisas e é curioso ver como multiplica as dificuldades quando tem em mãos uma explicação tão simples e natural. É, novamente, tomar o efeito pela causa. É fazer com o homem o que os pagãos fizeram com Deus. Acreditavam em tantos deuses quanto os fenômenos do universo. Entretanto, mesmo dentre eles, as pessoas sensatas viam nesses fenômenos apenas os efeitos, tendo como causa o Deus único. E aqui nós temos uma continuação da resposta. O mundo físico e o mundo moral oferecem, a esse respeito, numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na existência múltipla da matéria, enquanto o exame se detinha nos aspectos exteriores dos fenômenos. Hoje compreendemos que esses fenômenos tão variados podem muito bem ser apenas manifestações de uma matéria elementar única, né, que nós conhecemos como fluido cósmico universal, que é o fluido primordial que, a partir dele, tudo se origina no que compete à matéria, certo? As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa que a alma, ou o espírito encarnado, e não de várias almas, como os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma espécie de ar e não de tantas espécies de ar quanto há de sons. É o mesmo que falar, por exemplo, de um violão, né, que cada corda seria um instrumento diferente. Não, cada corda compõe um único violão. Tá? Assim como cada faculdade do espírito compete ao mesmo espírito, certo? Resultaria desse sistema que, quando um homem perdesse ou adquirisse certas aptidões, certas tendências, isso significaria que outros espíritos o tivessem possuído ou deixado, fazendo dele um ser múltiplo, sem individualidade,
e, por consequência, sem responsabilidade. Isso é refutado pelos tão numerosos exemplos de manifestações pelas quais os espíritos provam a sua personalidade e a sua identidade. Ou seja, pessoal, todas as aptidões que nós possuímos hoje, elas são conquistas nossas, tá? E uma das principais características do espírito é a sua individualidade, tá? E dentro aí das características do espírito, tá? Eu não vou compartilhar aqui, mas vai estar aparecendo na minha tela aí na gravação. Eu vou estar lendo para vocês aqui agora, para a gente entender quais são os principais atributos do espírito, tá? Primeiro, inteligência, tá? Os espíritos são seres inteligentes da criação, assim como Deus, a sua inteligência é limitada apenas pelo infinito. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para o desenvolvimento dessa inteligência, tá? Característica 2, imortalidade. Os espíritos são imortais, enquanto o corpo físico morre, o espírito sobrevive. Ele se forma pela vontade de Deus e não tem fim. 3. Mutabilidade. Os espíritos estão sujeitos a progresso intelectual e moral. Essa evolução é parte essencial da sua jornada espiritual. 4. Razão e consciência. Os espíritos possuem razão, consciência e livre-arbítrio. O corpo físico é apenas um acessório. O espírito deixa esse envoltório quando não é mais necessário. 5. Ligação com o divino. O espírito é uma essência divina, individualizada e imaterial. Ele é dotado de potencialidades e está ligado ao princípio inteligente que permeia o universo, tá? Então, dentro desse item 5, né, dessa ligação com o divino, aqui nos fala que uma das características, das propriedades do espírito é justamente ela ser individualizada. Tá? Então, por isso que não tem como dizer que as aptidões competem a vários espíritos diferentes que tomam um mesmo corpo, certo? Dando continuidade aqui, irmão Gilberto, gostaria de falar? Não, Leandro. Tranquilo? De boa. Bom, sobre a questão de faculdades morais e intelectuais, a gente viu que, né, todas as faculdades, tudo aquilo que a gente desenvolve que compete à moral e a intelecto, né, são conquistas do espírito, e ele conquista, né, esses caracteres através das várias experiências reencarnatórias, ok? Seja na Terra, seja em outros planetas, seja de uma forma mais densa, de uma forma mais sutil, dependendo aí do nível material do planeta, né, mais denso, menos denso, independente. Ele vai fazer a sua jornada, a sua trajetória, independente de onde ele esteja, tá? Ah, Leandro, eu vou desencarnar, eu vou estar na espiritualidade, eu vou estar me desenvolvendo enquanto espírito desencarnado? Com certeza, tá? E muitas das vezes a gente acaba aprendendo muito mais do que quando estava aqui na Terra, tá? Por quê? Porque a gente tem todas as questões das limitações do espírito enquanto encarnado, tá? A expansão das suas faculdades intelectuais, a expansão da visão, da audição, do tato, etc., né? Dos sentidos do espírito. Então, só que muitas das vezes, os contatos que a gente precisa ter com os espíritos que, de certa maneira, fizeram com que nós contraíssemos débitos a serem resgatados, é muito mais fácil para a espiritualidade colocar eles num plano físico do que num plano espiritual. Muito também por conta dessa liberdade maior do espírito quando está na erraticidade, tá? Então, em alguns casos, né, esses planejamentos são feitos justamente para colocar junto espíritos afins no sentido de resgate, tá bom? Bom, enfim, falamos aqui das faculdades morais e intelectuais, né, que isso é conquista do espírito e ninguém tira dele. Em alguns momentos, algumas aptidões, alguns talentos, eles são guardados, vamos por assim dizer, né, dentro do nosso subconsciente perispiritual, do nosso cérebro perispiritual,
e por vezes é concedido acesso a determinadas aptidões, talentos, algumas características que nós já possuímos para efeito de ajuda e auxílio em determinados planejamentos reencarnatórios. E quando a espiritualidade entende que, por exemplo, não é necessário nessa vida o Leandro lembrar que há 5 vidas atrás ele foi um cavaleiro, né? Ele era um índio e ele sabia montar num cavalo e sabia correr num cavalo pelas planícies verdejantes, tá? Nessa existência, o Leandro não tem que saber andar de cavalo. Então, isso fica arquivado na minha memória espiritual. E se a espiritualidade achar porventura interessante, ela deixa com que eu resgate isso e traga nessa existência atual de alguma maneira. Tá? E por aí vai, entre várias aptidões e coisas que a gente poderia aqui ficar enumerando, certo? Eu ouvi um barulhinho aí, alguém falou alguma Não, coisa, eu pessoal? que estou postando sobre a individualidade, os atributos do espírito ali Ah, no legal. chat. Muito bom. Depois vai estar disponível aí para vocês, tá, pessoal, também na gravação, tá bom? Bom, não tem muito mais o que a gente falar sobre isso, tá? É meio que a gente já conversou bastante sobre esse tema, assim como a questão da reencarnação também, do planejamento reencarnatório, falamos um pouquinho sobre a decisão do espírito de tal ou não vindo para a Terra, a questão do aborto espontâneo ou natural, a questão da necessidade do espírito de estar em contato com um ventre materno, de repente, para poder estar resgatando o seu molde perispiritual de aparência humana, tá? Então, conversamos sobre todos esses aspectos. Se alguém tiver alguma dúvida, né, volte aí algumas questões, releia e mande para nós, a gente pode estar respondendo aí para vocês na medida do possível, tá bom? E agora, turminha, a gente vai estar falando sobre a influência do organismo. Questão 367, irmão Gilberto, pode fazer, por favor? Vamos lá. Influência do corpo físico. 367. Ao unir-se com o corpo físico, o espírito se identifica com a matéria. A matéria é apenas o envoltório do espírito, assim como a roupa é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo físico, o espírito conserva os atributos que possuía antes de reencarnar, ou seja, os atributos da natureza espiritual. Como ele disse, a matéria é apenas um envoltório para o corpo, é a roupagem do espírito, né? Então, o espírito, quando ele vem da espiritualidade, ele vem trazendo os seus atributos que ele continha na natureza espiritual, né? Lá de trás ele vem trazendo. Porém, alguma desses atributos, um pouco mais aflorado um do que o outro, mas ele possui todos eles em sua essência, certo? Leandro? Eu acho interessante que, assim, pelo menos ao meu ver, né, meio que a espiritualidade não fala nem que sim nem que não nessa resposta. E o que tem que ficar para nós aqui de importante, tá? O espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria. Pessoal, ele tem que se identificar com a matéria, porque a matéria vai ser o veículo de aprimoramento que ele vai estar utilizando para poder experienciar toda a sua programação reencarnatória para que ele saia, né, vencedor nesse processo. Então, é a mesma coisa que você querer comprar um carro automático e você entra dentro desse carro e você não sabe como que usa um carro automático, tá? Então, tem que haver essa identificação no sentido de você saber pilotar o seu veículo carnal, ok? Então, eu não sei se ficou bem clara a resposta, mas assim, é isso, tá? Tem que haver essa identificação no sentido da gente conseguir usar desse corpo físico que a gente possui da melhor maneira possível, né? Infelizmente, nós na condição de seres humanos terráqueos encarnados, nós não utilizamos da melhor maneira possível o nosso corpo, né? A gente se alimenta mal, a gente dorme mal, a gente não se exercita e a gente não dá a manutenção correta e adequada para o nosso corpo físico. Consequentemente, a gente vai limitando as suas capacidades
para nos auxiliar nesse processo de evolução e a gente vai ficando limitado, mais ainda do que o corpo propriamente dito, né, em si só já limita, certo? Às vezes, né, sei lá, um corpo que era para durar 70 anos dura 65, dura 60, né? O que a gente está fazendo de errado? O que a gente está deixando de fazer para o nosso corpo físico? Então, são reflexões relacionadas a essa manutenção que devem ser extremamente consideradas, certo? É isso. Questão 368. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são limitadas pela densidade da matéria. Ou seja, sim, somos extremamente limitados com relação às nossas potencialidades espirituais quando a gente está encarnado, tá? Basta a gente pegar como exemplo os médiuns, dentro do seu nível de ostensividade maior ou menor. A gente percebe pessoas que têm uma facilidade de intercâmbio com o plano espiritual muito maior do que outras, né? Sabemos que todos somos médiuns, mas quando a gente fala, por exemplo, de um contato mais direto com a espiritualidade, tem irmãos que têm a glândula pineal ou epífise mais desenvolvida do que outras, mais liberta, né, dentro daí das suas potencialidades do que outros. E, enfim, né, algumas pessoas têm um intelecto mais desenvolvido do que outras, não porque são mais inteligentes. Às vezes a pessoa experienciou tudo que outra experienciou em várias encarnações, tá? Mas a capacidade de absorção às vezes é muito maior e o cérebro que é disponibilizado materialmente falando, fisicamente falando, é mais preparado do que outros, tá? Então, entre vários outros exemplos e aspectos que a gente poderia estar aqui falando, tá? Mas a própria visão nossa é muito limitada, né? Eu sou prova viva disso, porque se eu tirar o meu óculos, por exemplo, eu não vejo nada, né? Eu me sinto uma topeira e entre outros fatores, tá bom? Uns correm mais do que outros, uns conseguem ter habilidades que outros não conseguem, tá? Isso tudo está diretamente relacionado com a disponibilidade orgânica, física que cada um possui, tá? E isso também está extremamente ligado ao nosso planejamento reencarnatório, tá? Mais uma vez, aquilo que a espiritualidade acha por bem manter ou não, desenvolver ou não em aspectos físicos no nosso corpo para poder nos auxiliar no nosso processo de evolução, tá bom? Se eles entenderem que alguns fatores não são importantes, eles limitam, tá? Da mesma maneira, por exemplo, que uma pessoa não pode cair no seu planejamento reencarnatório, por exemplo, mais uma vez, em mais uma existência, relacionado a álcool, por exemplo, ao alcoolismo. Então, muitas das vezes, o que acontece? A pessoa vem com um problema crônico de estômago, vem com uma gastrite crônica, né? E isso faz com que ela fique extremamente limitada com aquilo que ela vai ingerir no seu corpo. Então, são mecanismos que a espiritualidade se utiliza para poder fazer com que a gente cumpra a contento o nosso planejamento reencarnatório, tá? E os exemplos, pessoal, mais uma vez, são dos mais diversos possíveis, né? Aí cabe a cada um de nós ficar refletindo nas situações que a gente vai vendo, acompanhando, né, no nosso dia a dia e brincando, né, nesse processo de tentar entender e adivinhar um pouco mais como as coisas funcionam, tá? Os exemplos são dos mais diversos e estão ao nosso redor o tempo todo. Basta a gente ter essa sensibilidade de tentar entender um pouco mais esses mecanismos do planejamento reencarnatório, certo? É isso, irmão. Eu não vou nem ler a 368A, você já respondeu tudo? Já respondi? Eu tenho essa mania de antecipar uma ou duas perguntas e respostas, mas não é porque Não, eu sem quero não, problema, viu, mas gente? cabe. Vou ler aqui, aí a gente traz Uhum. alguns outros exemplos também, que é sempre bom, Aham. porque isso tudo é o que você falou, tudo depende do planejamento reencarnatório da pessoa, do que a pessoa precisa passar, e isso vai ser trazido a ela, e ela vai ter que ter uma aceitação em decorrência a isso.
seja alguma dificuldade que ela tenha que passar, ou seja uma prova que ela tenha que passar para fazer isso, né? Em outrora, utilizou-se muito do tabaco, do tabagismo, né, do fumo, e hoje, para compensar isso, ela mudou o seu prisma. Ela veio buscar um atletismo, uma natação, uma competição, para mostrar para ela mesma e para que ela é capaz de sair dessas dependências, para que ela possa sair dessas circunstâncias. Porque, de fato, o nosso corpo físico, ele é, de fato, um obstáculo para o nosso espírito, como a cela é para o nosso eu, para o ser humano. Então, esse movimento que nós temos, essa limitação que nós temos, isso tudo é providencial da divindade para que nós possamos nos reerguer, nos contemplar a nossa melhora e buscar cada vez mais o nosso aperfeiçoamento moral do nosso espírito, tá certo? Vamos lá. 368A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um espírito opaco, desculpa, como um vidro opaco impede a livre irradiação da luz? Sim, e muito opaco. Ou seja, o vidro opaco obstrui a luz de passar por esse vidro e clarear do outro lado. É a mesma coisa que acontece em nossa matéria. Se nós não tivermos os nossos membros, a nossa perna, os nossos braços, nós teremos dificuldade de nós subirmos a uma torre de alta tensão e nós pularmos lá de cima. Ou, para nós mesmos, grudar no fio lá e morrer eletrocutado. Isso tudo é providencial, certo, pessoal? Isso tudo é providencial pela divindade para que tenhamos uma nova oportunidade, para que nós tenhamos uma nova chance e que nós possamos utilizar desses meios para a nossa emancipação, para a nossa adaptação do brilhante, do diamante que nós somos, certo? Porque o Pai ainda não desistiu de nós. Ele é Pai, ele cuida de cada um de nós da melhor maneira possível. Porém, ele deu a ferramenta chamada livre-arbítrio para nós buscarmos essa melhora. Leandro? Pessoal, um exemplo bem assim, né, simplista, mas que cabe muito bem aqui nessa situação de necessidade de controle das nossas potencialidades, tá? Para quem tem animalzinho de estimação, né? Tirando gato, que a gente sabe que gato é um bicho que não tem como se segurar em casa. Os meus eles ficaram um ano sem pular muro e depois eu não seguro mais, né? Mas um cachorrinho, por exemplo, tá? Quem tem um cachorrinho em casa, deixa o cachorrinho em casa, tá? Por quê? Porque a gente sabe que se ele for para rua, ele pode até acostumar de dar uma voltinha, mas ele pode também não voltar, né? E é necessário uma casa, é necessário que ele tenha essa casa, que ele tenha, né, essa possibilidade de estar num lugar confortável e que ele possa se desenvolver ali dentro, tá? O nosso corpo físico é como se fosse essa casa, tá? E nós espíritos, esses cachorrinhos doidos para sair de casa e brincar na rua, tá bom? Então tem que ter esse controle, porque se não tiver esse controle a gente fica muito solto, né? Imagina, por exemplo, aqui na Terra, se a gente tivesse a capacidade de ler pensamentos como a gente possui, né, dentro das possibilidades, lá no plano espiritual, né, aqui na Terra, a gente estaria perdido, né? Talvez o planeta já estivesse extinto, né, no que compete à raça humana habitando ele, tá bom? Então, precisamos desses mecanismos de controle, tá? Para que a gente possa desenvolver dentro dessas limitações aquilo que é necessário para o nosso crescimento, tá bom? É isso. Questão 369. O livre exercício das faculdades da alma está sujeito ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses órgãos, como a excelência de um trabalho à excelência do instrumento. Tá?
Então, aqui entra algumas questões interessantes, tá? Mas via de regra, dizendo aí em planeta Terra, os nossos órgãos eles são o que são, tá? Não há desenvolvimento orgânico que possa ajudar na expansão do nosso eu, o espírito, quando a gente está encarnado na Terra, tá bom? O que acontece quando nós estamos desencarnados, tá? Se utilizando do nosso principal corpo, né, que é o nosso principal veículo de ação sobre os planos menos densos da matéria, que é o nosso perispírito ou corpo astral, tá? Como a gente não possui mais o corpo físico, somente o nosso perispírito, ele está ali vivendo no plano extrafísico, tá? E ele possui órgãos, assim como o nosso corpo físico, tá? Então, mesmo a gente falando que o perispírito, ele vê, ele sente, ele ouve, ele fala pelo seu corpo como um todo, tá? Nós ainda possuímos órgãos. E quanto mais a gente vai se desenvolvendo, menos necessidade de ter esses órgãos a gente vai tendo, tá? Existem algumas obras específicas que tratam desse tema, tá? Eu não vou me lembrar aqui qual delas agora fala, mas tem uma das obras do Carlos Bacelli com o Dr. Inácio Ferreira, onde eles fazem uma autópsia de um perispírito, tá? De um irmão que deixou ali, ele passou pelo fenômeno da segunda morte, que a gente fala, tá? Isso aqui são assuntos meio polêmicos dentro do meio espírita, tá, pessoal? Mas, enfim, tá? Segunda morte é quando o espírito ele perde o seu perispírito e ou ele entra num estado de ovoidização, virando um ovoide, ou até mesmo ele vai ali como eu posso dizer, o seu espírito ser levado para uma nova reencarnação, tá? E o perispírito dele fica, tá? São casos específicos onde não houve um adensamento perispiritual, ou seja, uma condensação espiritual de um processo trivial, comum de reencarnação, que a gente conversou há algumas semanas atrás, onde o espírito ele vai condensando o seu perispírito até chegar num ponto onde ele possa fazer a acoplagem como fala? Ao feto materno, tá? E ao embrião materno e ali participar de todo o crescimento do novo ser que está reencarnando, etc. Tá? Em algumas situações, o perispírito se perde. E nessa determinada obra é feita uma autópsia desse perispírito. E lá eles percebem várias diferenciações dos órgãos perispirituais com relação aos órgãos de um corpo físico comum, tá? Uma diminuição do intestino, uma diminuição do sistema gastrointestinal, porque aquele espírito já não ia com tanta frequência ao banheiro, por já estar num processo de evolução um tanto quanto avançado, tá? Então ele foi perdendo ali parte do aparelho genésico por conta disso e etc, etc, etc. Tá? Então são algumas situações polêmicas, mas que existem, ainda pouco difundidas, porque não são informações trazidas com certa facilidade aqui para nós na Terra. Mais uma vez, por conta do nosso nível de entendimento e compreensão das coisas. Tá? A gente não consegue nem entender o básico, o trivial dentro da doutrina espírita, quem dirá entender, por exemplo, de constituição orgânica de um perispírito. Então, assim, ainda está um pouco fora da nossa compreensão, tá? Mas, tudo isso, né? Vamos resumir a ópera aqui, pessoal. Falando de corpo físico, os nossos órgãos, eles são o que são e eles servem de mecanismos de evolução para o espírito encarnado, tá? Conforme a gente vai evoluindo, nosso perispírito vai se desenvolvendo na espiritualidade, lá na erraticidade, e em novas possibilidades reencarnatórias, de repente não mais na Terra, mas em outros planetas, onde a constituição física é diferente
da constituição física do planeta Terra, obviamente que eles vão se utilizar de formas diferentes de estrutura orgânica para o perispírito, tá? O que eu quero dizer com isso? Para cada planeta que a gente for habitar, será feito um preparo do nosso perispírito para que ele possa se utilizar daquele meio para poder atuar, tá? Então, se eu vou reencarnar num lugar onde eu vou ter 3 pernas, por exemplo, ou eu vou ter 2 cabeças, ou eu não vou ter um braço, etc., o meu perispírito vai ser adaptado àquela constituição orgânica daquele orbe, daquele planeta, tá? Então, enfim, são vários temas, vários assuntos aqui que a gente poderia estar abordando, mas vamos ficar por aqui. Irmão Gilberto, tem alguma consideração? Não, muito bem explicado, bem colocado essas Fica meio palavras. complexo quando a gente começar a adentrar essas questões, pessoal. Eu até peço desculpas, tá? Mas não tem como fugir muito dessa entrada nesses temas, tá? Como assim, já li bastante coisa a respeito e eu vou meio contra a maré no que compete ao dogmatismo, né, religioso dentro, né, até mesmo da doutrina espírita, a gente acaba quebrando alguns paradigmas. E quando a gente quebra paradigmas, a gente acaba adentrando em ambientes hostis, onde fica até difícil da gente conversar. Tá? Por exemplo, falar de segunda morte, né, que é um fenômeno que acontece lá na espiritualidade, onde o espírito perde o seu perispírito, reencarnação no mundo espiritual, em mundos extrafísicos, seres trevosos que se utilizam de perispíritos para poder permanecer nas trevas e não reencarnar. Então, assim, tem muita coisa que acontece, tá? Mas aos poucos a gente vai tentando trazer luz a essa escuridão de informações que a gente acaba tendo aqui na Terra, certo? Questão 70. 370. Vamos lá. Pode-se inferir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais? É o que a gente estava conversando aqui até agora, tá? Não confundam o efeito pela causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas estas que estimulam o desenvolvimento dos órgãos, tá? Mais uma vez, o perispírito é o nosso MOB, tá? MOB, sigla que fala o seguinte: modelo organizador biológico, tá? Esse modelo organizador biológico é o nosso perispírito. É ele que vai ditar as regras do que vai acontecer ou não no caráter orgânico, físico, terra, no processo de reencarnação, certo? Então, se eu não vou vir sem um braço ou sem uma perna, ou com uma limitação cognitiva, tá? Quem vai me definir isso é o meu MOB, tá? Esse meu perispírito que traz consigo nesse processo reencarnatório todo o genoma e todas as instruções necessárias para que as células, né, o DNA possa se formar da forma que tem que ser dentro desse planejamento, tá? Então isso vem com o perispírito, tá? E essa codificação, esse programa executável, ele é executado no nosso corpo físico de acordo com as nossas necessidades evolutivas, tá bom? Então é ele que dita as regras, não é o nosso corpo físico que dita, tá? Tudo que tem de limitação física orgânica partiu do plano espiritual, partiu desse nosso corpo físico e das nossas necessidades reencarnatórias. A gente tem que deixar isso muito bem claro na nossa mente, nos nossos entendimentos e reflexões a respeito das nossas limitações aqui da Terra, tá? Tudo que eu trago comigo é reflexo do que eu projetei ou a espiritualidade projetou para mim nesse novo planejamento reencarnatório que eu estou vivendo, tá bom? Não nos sintamos vítima de nada enfim, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho na nossa reflexão do texto lá de acender a nossa luz, tá bom? É nosso isso, ninguém tira e ninguém
toma, certo? 370A. Quer fazer, Gibinha? Vamos lá. Sendo assim, a diferença entre as aptidões encontradas nos homens se deve unicamente ao estágio em que o espírito se encontra. Unicamente não, é o termo mais exato. O princípio dessas diferenças encontra-se nas qualidades que o espírito possui, mesmo ele sendo mais ou menos adiantado. É preciso levar em conta a influência da matéria, que sempre limita, com maior ou menor intensidade, o exercício de suas faculdades. Faz a leitura da. Eu acredito que não tenha necessidade. A gente conversou bastante já sobre isso, né? E a gente para por aqui, tá, pessoal? Faremos a 371 na próxima semana. Deixa eu marcar aqui. Aula do dia 29 vai ser dia 6. Aula do dia 6 do 12. Dezembrão tá chegando, turminha. Bom, falaremos um pouquinho sobre idiotismo e loucura na semana que vem, relacionado aí, né, às características morais e intelectuais do espírito, tá? Já conversamos um pouquinho, né, já antecipamos alguma coisa no sentido de já sabermos que aquilo que a gente traz conosco nessa existência é fruto de um planejamento reencarnatório, seja ele coparticipando desse processo, né? Nós com a espiritualidade nos ministérios da reencarnação, seja através de uma reencarnação compulsória, onde é a espiritualidade que decide o nosso destino, né? Aquilo que a gente precisa ou não resgatar e desenvolver, certo? Mas enfim, falaremos um pouco mais na próxima semana. Alguém gostaria de comentar, pessoal? Eu vou estar cancelando aqui o compartilhamento. Parando a apresentação, muito bem. Ninguém? Tudo certinho? Todo mundo entendeu tudo que a gente conversou aqui, gente? Espero que sim, né? E que a gente possa estar refletindo cada vez mais sobre esses assuntos, né? Mais uma vez, pessoal, alguns temas que a gente trata aqui, tá? Eles não estão especificamente descritos, por exemplo, nas obras básicas kardecianas, mas são em obras posteriores aí à codificação, tá? E assim como o próprio Allan Kardec disse nas suas obras, que o seu trabalho ele não estaria, não colocaria fim no assunto doutrina dos espíritos, que ele foi ali um pontapé inicial de uma grande revolução de conhecimento e de informações que seriam trazidas para nós. Então, sempre que a gente vê alguma nova informação de algum novo autor, né, estejamos abertos a novas reflexões. Nós espíritas temos olha que interessante, né? A gente tem preconceito com o que é novo. A gente fica muito preso ao clássico, né? O que é o clássico? Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, né? E a gente não dá abertura para essa galera nova que está chegando. Então é importante, tá? Porque o mundo está se desenvolvendo e novos espíritos reencarnantes missionários, no sentido de trazer conhecimentos e informações para nós espíritas e não espíritas, né? Espiritualistas num geral, estão se chegando e a gente tem que dar essa possibilidade e essa abertura para que a espiritualidade possa estar trazendo coisas novas para nós, tá bom? É muito importante isso. Eu sou muito aberto assim a novos conhecimentos, né? A me atualizar nesse sentido e eu dou maior apoio aí aos novos autores e o pessoal que está chegando. Logicamente, né? Sempre dentro de um crivo de razão, sempre com bom senso e sempre resgatando aquilo que os nossos clássicos nos trazem, tá? Lógico, não vamos também falar amém para tudo, tá bom? Mas a gente tenta aí fazer um bem bolado e caminhar com aquilo que já
né? É assim, a gente tem que estar em paz com o planeta, como a gente disse, né? E também estar em paz com o passado, o presente e com o futuro que se achega, tá bom? E é isso. Da minha parte eu agradeço muito, tá, pessoal? Mais uma vez peço desculpas se não fui muito claro dentro daquilo que eu tentei trazer, mas nos chame, tá bom? A gente vai conversando, vai tentando desembaraçar um pouco mais desse grande novelo de lã, que é falar de mundo espiritual, falar de espiritualidade, e a gente sabe que é um novelo que está bem embaraçado ainda, e a gente tenta sempre, né, desfazer alguns nós em cada reunião de quarta-feira que a gente faz, tá bom? Irmão Gilberto? Somente agradecer, pessoal. Agradecer imensamente a participação de todos vocês aí. Que nós tenhamos uma ótima noite e um bom descanso. Eu poderia fazer a prece final, Lê? Por favor. Eu fazer ou você? Você. Ah, eu? É. Sim, vamos lá, pessoal. Vamos então fechar os nossos olhos. Vamos agradecer imensamente a Deus, primeiramente pelo dom da vida que nos foi concedido, né? Há quanto tempo, né, perdido nas eras, nós fomos criados e estamos nesse processo de desenvolvimento e a gente percebe quão amoroso é, né, Deus em sua infinita misericórdia de nos proporcionar tantas bênçãos, tantas benesses dentro desse nosso processo de evolução, né? Erramos muito, também acertamos algumas vezes e estamos nessa tentativa de mais acertar do que errar. E agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, aos nossos mentores e mentoras espirituais. Agradecemos às nossas famílias materiais e às nossas famílias espirituais. Agradecemos pelo trabalho, pelo pão de cada dia que nos é colocado à mesa. E agradecemos pela oportunidade, né, de saúde que nós possuímos, e é com essa saúde que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente corre atrás do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso pão e do nosso desenvolvimento moral e espiritual. Muito obrigado a todos mais uma vez. Para finalizar essa noite abençoada, vamos finalizar com a prece de nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus que assim seja. Damos então, pessoal, por encerrados os estudos dessa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Até semana que vem, se Deus assim permitir, nós estarmos juntos para mais uma reunião, para mais um encontro muito amigável, muito prazeroso. E até lá. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite e até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite, turminha. Bom descanso a todos, viu? Fiquem em paz. Deus abençoe.